RRF, uma rendição humilhante. O Estado de Minas Gerais ajuizou no STF pedido de medida que obrigue a Assembleia a votar o Regime de Recuperação Fiscal, o RRF. Esse RRF representa um conjunto de ações que na prática reduzem a autonomia de Minas, constrangendo-a e segregando-a. E se, como dizia Tancredo, abre aspas, negocia-se qualquer coisa menos a soberania, fecha aspas, aqui a soberania será cedida e, assim, a condição de submissão estará selada por muitos anos como a de um incapaz que precisa de tutela. O estado de restrições faz surgir outras e deletérias consequências e engessa a relação com os servidores, obriga à venda do patrimônio mais valioso e rentável, e qualquer ação terá que ter a permissão de um comitê formado em 2/3 por interventores da União. Pois bem, o atual governo se esforçou para evitar, ou ao menos encontrar uma fórmula menos vexaminosa? Não parece. A venda das estatais, cláusula fundamental do acordo, é uma meta declarada do Partido Novo e a adesão ao RRF facilita o alcance desse plano. A terceirização das responsabilidades é uma saída adotada em tudo. Se não é a União, são os prefeitos incompetentes. Perdendo a independência, o Estado não conduzirá seu destino. Será conduzido pelos credores. Só isso representa uma derrota incondicional, a falência da capacidade de gerir o desafio. É o fim da picada o que a União exige dos falidos. O Estado, em 2018, apresentava 110 bilhões de reais em dívidas. Hoje, 3 anos depois, são 150 bilhões de reais. O Estado está falido, mas a lei não prevê a liquidação. Há 3 anos, Minas está pendurada numa liminar para não pagar o que deve. Assim, o governo apelou à ajuda do STF para constranger a Assembleia a votar uma espécie de condenação à submissão, às privações, porque se esgotaram todos os prazos para encontrar saídas que não estão sendo enxergadas. Saídas fora do alcance do atual governo, mas saídas que existem e precisam de competência e autoridade para pô-las em prática. A diminuição do pagamento das parcelas nos primeiros anos remete aos sucessores o maior esforço acrescido de juros e correção. A venda da CEMIG, Codemig, Copasa e outras empresas que porventura tenham algum valor será feita perdendo-se os lucros que uma boa administração poderia proporcionar. A CEMIG, quando bem gerida, é uma empresa muito rentável e seus dividendos uma oportunidade para pagar a dívida sem perder o patrimônio e sem exigir mais impostos dos contribuintes. No passado, sua administração foi irresponsável e predatória. Reinaldo Passanezi, atual presidente, apontou numa entrevista a O Tempo que encontrou uma cratera de 26 bilhões de reais deixada nos últimos governos, na fase em que a Andrade Gutierrez foi introduzida na estatal como raposa no galinheiro. Ele explicou que, nessa época, foram investidos 21 bilhões de reais fora de Minas e que desse investimento sobraram, em valores atuais, 9 bilhões de reais, com uma perda de 12 bilhões de reais. Mostrou também que na tarifa de energia é prevista uma larga margem de despesas administrativas de 30%, enquanto no período nefasto se gastava muito mais, com uma perda de 7 bilhões de reais. O presidente afirmou que as despesas atuais estão bem menores do que o limite de 30% previsto na tarifa pela ANEEL. E ainda, outros 7 bilhões de reais foram distribuídos de forma injustificada. Isso gerou um rombo de 26 bilhões de reais em perdas. Neste exercício, são
8,3 bilhões de reais de geração de caixa, em época adversa de pandemia e dificuldades. Se a CEMIG pode gerar tanto, para que vendê-la e renunciar aos seus lucros? O que é preciso, antes de querer privatizá-la, é valorizá-la. Assim como a Codemig, dona de jazidas estratégicas que valem uma fortuna. Chegar ao ponto de rendição em que o Estado de Minas se encontra é uma afirmação da incapacidade, e recorrer ao STF numa relação com a Assembleia mostra cabalmente a incapacidade de se relacionar politicamente em altos níveis, em banalidades e pequenezas, a visão da grandeza de Minas e das oportunidades que possui de crescer, prosperar e superar a miséria insuportável que existe em sua população.